Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor José de Jesus e o Senhor está no seu canal Cristão Aposentado. Cristão porque eu sou cristão, aposentado porque eu sou aposentado. Aleluia! Meus irmãos, no vídeo de hoje eu desejo falar uma palavra exemplificando e explicando o que é ser pastor. Eu sou o pastor. Glória a Deus. Esta figura que nós nos acostumamos, essa figura religiosa, essa figura assim bonita, bonito. Então, nesse vídeo eu desejo explicar biblicamente falando o que Deus pensava e queria quando inventou essa função ou trabalho ou esta profissão, pastor. Pastor. Muito bem. Nos dias atuais, nos últimos dias, aconteceram alguns desvirtuamentos de algumas pessoas que a pessoa entende que ele virou autoridade. A pessoa então faz um curso de liderança, lê alguns livros de teologia, alguns livros religiosos, e ele faz um curso por correspondência, e alguém naquele curso de ensino à distância, por favor, nada contra os cursos de ensino à distância, que em muitas profissões tem sido maravilhoso, tem sido muito bom, joias, não é? Mas o cidadão faz um curso de ensino à distância, e lê alguns livros de teologia e um curso de liderança, e o cidadão entende. Ele recebe uma carteirinha pela internet e o cidadão diz assim: agora eu sou pastor. Porque lá no curso deram a ele a impressão e o coitado está pensando que realmente é um pastor. E ele sai por aí praticando o que ele acha ser, o que ele chama ser pastor. Muito bem. Vamos para a Bíblia para entendermos o que significa e o que Deus tem desempenhado, o que Deus tem ordenado para as pessoas que Ele, o Senhor Deus, escolheu e colocou nesse lugar tão maravilhoso. Deus, o Senhor, foi quem inventou vários cargos eclesiásticos. E nos nossos dias, o que é mais visto e mais bonito no olhar de alguns, também acho bonito, pastor. Muito bem. Meus irmãos, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar. Glórias a Deus. Pastor, meus amados irmãos, é algo que nos remete muito para a antiguidade. Pastor de ovelhas. Moisés era pastor de ovelhas. Mas antes Moisés era um príncipe egípcio. Só que os ancestrais de Moisés, Jacó, Isaac, Abraão, eles eram pastores de ovelha. A profissão deles era criar ovelhas, cuidar do rebanho. Ovelha é um bicho frágil, manso, que produz boa carne, que não pede muitos cuidados, mas exige cuidados. E é aí que se encaixa a comparação humana com os animais, com a figura que Deus estabeleceu para cuidar de almas, cuidar de pessoas. Carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 4 e nos versículos 12, o Senhor Deus inspira o apóstolo a dizer: dentre outras funções, o Senhor Deus deu pastores para cuidar da igreja. Pastores para cuidar de igreja. O texto que São Paulo escreveu diz que Deus deu pastor para aperfeiçoar santos. Não se assuste, é isso mesmo. Deus deu pastor para cuidar, para trabalhar, para aperfeiçoar santo. O texto bíblico diz assim: se já é santo,
O que é mais que precisa aperfeiçoar? Pois é, todos nós, enquanto estamos aqui, precisamos continuar nos aperfeiçoando e nos santificando na presença de Deus. Glória a Jesus. Meus prezados, ocorre que, para ser pastor, é preciso ter algumas qualificações. Não é assim uma coisa rápida. Não é uma coisa rápida. É sério, é muito sério isso aqui. Primeiro, a pessoa, antes de se propor a ser pastor, ele precisa ter entrado no caminho estreito, precisa estar caminhando com o rebanho, precisa ser um servo de Deus, precisa estar seguindo a Jesus diariamente, junto com o rebanho. Aí o Senhor Deus escolhe e levanta homens de Deus, homens aprovados por Deus e pela igreja, e esses homens agora vão servir a igreja de Deus, vão servir ao rebanho do Senhor. Detalhe, o apóstolo São Paulo explica que Deus deu pastor à igreja. Então, igreja tem pastor, porém, pastor não tem igreja. Pastor não é dono de igreja, conforme a palavra de Deus, conforme a Bíblia Sagrada. Então é por isso que, nós podemos crer, podemos pensar, nos lembrar que igreja não é um prédio de 4 paredes. O prédio é só um prédio, é só uma edificação, é só um endereço onde a igreja se reúne. Igrejas são pessoas. Igrejas são homens, são mulheres, são crianças com pensamentos, com necessidades, com sucessos, com insucessos, muitos. Os sucessos a gente louva a Deus, glória a Deus. Porém, quando chega o insucesso, aí o pastor chega e corre para ajudar, para dar uma palavra de conforto, para ler um versículo bíblico, para uma visita. Então, meus amados, igrejas são pessoas. Igreja são pessoas. Pessoas, igreja, tem uma liderança que o Senhor Deus colocou à frente do rebanho para liderar. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas falam a respeito do pedido dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. O pedido deles é bem simples. Eles queriam que, quando o Senhor Jesus fosse glorificado, então eles dois se sentassem, um do lado direito de Jesus, o outro do lado esquerdo de Jesus. Uma espécie de meio primeiro-ministros. Jesus é o rei e eles dois são cada um primeiro-ministros. E isso não ficou bom. Os outros 10 apóstolos não gostaram desse pedido aí. Mas o Senhor Jesus disse uma palavra interessante. O Senhor Jesus disse: olha, entre os homens é assim que acontece. Mas entre nós aqui não é assim não. Entre nós, quem quer ser o líder, quem quer ser o primeiro, deve ser o serviçal de todos. Quem quer a liderança precisa estar disposto a ser e fazer o trabalho de servo. E o Senhor Jesus deu exemplo. Na noite, 8 dias depois, na quinta-feira, na noite que antecedeu a sua prisão, na noite da sua prisão, o Senhor Jesus, na Santa Ceia, na comemoração da Páscoa, é um texto muito conhecido, o texto do lava-pés. Quem lembra o lava-pés? O Senhor Jesus despiu-se da sua túnica importantíssima, riquíssima, e pegou a toalha, cingiu-se, pegou a bacia e foi lavar os pés dos apóstolos. E todo mundo estava lá lavando os pés, Jesus lavando os pés, e Jesus lavando os pés, e o apóstolo São Pedro disse: o Senhor lavar os meus pés? De jeito nenhum. Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo.
Aí Pedro disse, então me dá banho, lava a cabeça, lava. Não, não precisa, Pedro, só precisa lavar os pés. É para ter o exemplo que quem quer ser o líder deve ser o servo. E o Senhor Jesus disse, do jeito que eu fiz, vocês façam também. Líder é para servir. Pastor é para servir. Líder é para servir. Glórias a Deus. Quando nós examinamos a primeira carta de São Paulo a Timóteo, quando São Paulo dá uma explicação a respeito das qualificações do que precisa para um homem de Deus ser encaixado, ser considerado, ser aceito como um pastor. Meus amados irmãos, a coisa é muito séria. A coisa é muito séria. Não é brincadeira, não. São Paulo escreve a Timóteo, os senhores me dê licença que eu vou ler um pouco, porque o texto é um pouco longo. O texto é um pouco longo. Então diz assim, convém que o obreiro seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a muito vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, moderado, não contencioso, não avarento, que governa bem a sua casa, trazendo a sua casa com simplicidade, com modéstia. E mais algumas qualificações, meus prezados, não é qualquer pessoa que se enquadra, não. Não. Aí o senhor me pergunta, pastor José, e o senhor faz tudo isso aí? Eu faço um esforço tremendo, gente. Se eu falhar em uma ou em outra coisa, misericórdia. Mas eu faço um esforço tremendo para ser exemplo dos fiéis. Para ser irrepreensível. Para cumprir minhas obrigações. Para fazer a coisa certa e honesta. Para não ter nada do que ser acusado. Essa é a minha necessidade como exemplo, como pastor, como homem de Deus. Meus prezados, eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha alma. E só mais de 20 anos depois é que eu comecei a cuidar de gente, a pastorear gente, a cuidar de igreja. E para a glória do nome do Senhor, Deus tem nos abençoado e há quase 30 anos nós temos lidado com pessoas, ajudado irmãos, ajudado obreiros, ajudado outros pastores. Não é para mim não, é para a glória do nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, Deus que nos abençoe em nome de Jesus. Por favor, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, comente também, dê um joinha aí, um like, para o nosso canal ter mais relevância. Tá bom, meus amados? Deus que nos abençoe em nome do Senhor Jesus.